Em um dos meus primeiros vídeos aqui sobre sexo gay, no segundo vídeo sobre o olhar, né, a participação do olhar no sexo e como o sexo também é uma realização do olhar e não apenas do toque, né? Então, isso era apenas o começo de um argumento mais amplo, que começamos falando do toque, né, e do tato, e de tocar e ser tocado, esse conhecimento mútuo que há no toque completo sexual, mas daí olhamos o olhar e depois a audição, e vimos como, na realidade, todo o corpo e tudo que nós somos enquanto seres humanos está envolvido no sexo, né? É um desejo de conhecer e ser conhecido por tudo que somos, né? Não apenas no nível da pele, né? Como um comentário recente falou. Agora, lá nesse vídeo, eu levantei uma possível objeção, né? Porque eu argumentei que outro ser humano é o que nós melhor podemos conhecer com o olhar. Porque, de novo, o olhar normalmente nos entrega as superfícies visíveis das coisas, mas no caso de um outro ser humano, nós vemos e somos vistos. E entender o que é ser alguém que vê, o que é ter alguém com uma experiência visual, isso é algo que a visão também nos dá. Ou seja, a visão nos dá não só a superfície das outras pessoas, mas também a sua experiência visual, né? Ela fundamenta a simpatia que temos uns com os outros como pessoas que veem. E um pouco irônico, eu estou fazendo isso com a luz do sol baixando. Mas eu levantei uma possível objeção que, será que objetos luminosos como o sol, será que eles não são melhores conhecidos pela visão? Porque, afinal de contas, todos os outros corpos, um corpo que não é luminoso, como um corpo humano, ele precisa de algo mais para ser visível, né? Ele precisa de uma fonte de luz. Mas isso são coisas que se fazem visíveis, né? Se fazem visíveis, né? Então, elas se dão ao conhecimento dos nossos olhos. Isso os torna coisas que, em princípio, são mais facilmente conhecidos pela visão e melhor conhecidos pela visão. E daí, naquele segundo vídeo, eu disse, bem, isso valeria, vamos dizer, se um, o Sol, por exemplo, fosse um deus, né? Porque daí ele teria alguma interioridade que a gente poderia também ter uma relação interna com. Mas enquanto ele não for vivo, daí certamente não há essa participação da interioridade. Mas agora, em vídeos depois, né, eu introduzi a ideia de deuses e podemos falar do Sol como um deus, né? Então, se a gente olha agora o Sol, né, como um deus, será que ele não é de fato aquilo que realmente sacia os nossos olhos? Será que ele não é aquilo que é melhor conhecido pela visão, em vez de outro ser humano? Isso se alia a outra questão, que quando eu introduzi os deuses, eu também introduzi a ideia de que talvez a gente queira, na realidade, se unir com eles, né? Porque se unir com os deuses é se relacionar com alguém que é inteiramente uno, né? Não é essa unidade que está sempre se construindo, sempre se fazendo, como outra subjetividade humana, né? Que é uma multiplicidade cheia de contradições e que, pela virtude e pela reflexão, busca se sintetizar em torno de, né, um grupo, um central de objetivos de vida, de uma identidade e tal. Não, eles são unos, eles expressam essa unidade. Então, não haveria um interesse maior do que em ter sexo com humanos, ter sexo com deuses? Né? E que tal você ter sexo com o Sol, né? O Deus Sol? Então isso tudo pode parecer meio possibilidades abstratas, mas na filosofia a gente leva as possibilidades mais remotas a sério. Isso é parte do que fazemos, então eu quero falar disso. Agora, com relação ao Sol, primeiro uma observação sobre como entender o Sol como um Deus, né? Não é aquele corpo lá, esse corpo que a gente mede exatamente quantos de raios UV chegam de nós, né? Que a gente fala de quando ele surgiu e quando ele vai desaparecer, esse tipo de coisa. O Sol, enquanto Deus, é, na realidade,
o Sol como condição da experiência, né? Como a ideia de uma fonte primária de luz. Que é o que eu estou explorando mais em outra série de vídeos que eu estou fazendo sobre a Terra como uma deusa. E daí eu talvez também fale sobre o Sol lá. Mas enfim, a minha abordagem, só para falar isso, é uma abordagem mais fenomenológica. Então, o Sol, que é um deus, não é um corpo tridimensional, mas é como se fosse parte da armadura, das condições de possibilidade da aparição das coisas, né? Quando a gente tem experiência, quando a gente entende coisas simples como a gente vê um pássaro voando, o Sol faz parte disso. O Sol é algo que nos permitiu entender isso. O Sol também é crucial para a nossa experiência do tempo. Então, ele tem esse papel que Kant chamaria de transcendental, de formador da experiência. E é essa instância externa a nós, mas mesmo assim central à experiência, que eu acho que é divina. Um, e isso explica também um pouco. Então, porque eu acho que, mesmo admitindo a sua divindade, nós não, vamos dizer que ele é o objeto privilegiado da visão. Por quê? Porque ele, no fundo, então a ideia é que ele seria um objeto privilegiado da visão porque ele se faz visto, então certamente ele é mais fácil de ser visto do que um ser humano, que à medida que o sol se põe, ele vai ficando mais escuro e mais difícil de ver. Porém, ele tem outro papel, ele tem outra relação com a experiência que não é a nossa, né? Então, ele se faz visível enquanto nós habitamos o mundo visível. Ele faz parte da armadura da experiência enquanto nós vivemos a experiência. Nós estamos dentro do mundo da experiência, enquanto ele é como se fosse algo que estrutura ela meio que de fora. Então eu acho que essa diferença de relação básica com a experiência, mesmo que ele não seja apenas um corpo morto, ele tem um papel nela, isso significa que o Sol, ele não vai ter uma experiência com a qual nós podemos empatizar e com a qual a nossa visão nos permite uma entrada no ponto de vista solar, né? Então, nesse sentido, eu acho que, mesmo admitindo a divindade do Sol, a divindade de outras coisas, né, não vamos tirar o ser humano do pedestal, de seu lugar central, de ser o objeto privilegiado para nós. Nós melhor conhecemos outro ser humano, especialmente outro ser humano que também está buscando nos conhecer numa entrega total que chamamos de sexo. Agora, com isso eu entro na questão de: será que nós não queremos, na realidade, transar com deuses? E, bem, isso tem um problema porque a gente sempre vai, né, efetivamente, né, transar com outros seres humanos. E é possível que, vamos dizer, que um ser humano assuma para o outro o lugar de um Deus, né? Que um ser humano seja adorado por outro ser humano. Porém, nesse momento, esse ser humano tem que, por exemplo, fingir que ele não é uma pessoa cheia de contradições internas, cheia de uma multiplicidade. Não, ele tem que, vamos dizer, inteiramente habitar aquele estilo daquele Deus. Ele tem que vestir a carapuça, vamos dizer. Ele tem que realmente entrar naquele papel, né? E podemos daí, talvez, assim, realmente conseguir coisas enormes, como, assim, você pode realmente, quando você tem esse teatro, você pode realmente experimentar algo que você não conseguiria experimentar de outra maneira. Por exemplo, se entregar totalmente a uma pessoa, porque você acha que ela é divina, que é um mestre, que ela pode comandar esse tipo de coisa, que te permite se unificar em torno dessa obediência de maneira que não é possível em outras instâncias. Porém, se o sexo é essencialmente uma busca de conhecimento mútuo, então essa encenação pode nos permitir conhecer e manifestar partes de nós que não conseguiríamos fazer de outra maneira. Porém, em última instância, o fato que é uma encenação, que uma pessoa tem que fingir não ser um ser humano complicado durante essa encenação, indica que não pode ser a realização do sexo. Indica que só pode ser algo instrumental dentro de um amor mais pleno, um amor mais completo, em que a gente se ama reciprocamente
como seres humanos, porque só isso que é conhecimento. Enquanto encenação, enquanto você aparece com uma coisa, mas na realidade é outra, isso sempre vai ser, vamos dizer, uma espécie de falha do conhecimento. Um, e nesse sentido, eu acho que sexo com Deus é possível por meio de uma ensinação, mas ele nunca vai realizar o desejo de união, porque o desejo de união é um desejo cognitivo e o desejo cognitivo não permite essa separação que há entre aparência e realidade. Tá? Então, isso eu quis fazer esse vídeo para amarrar uns pontos dos últimos que eu deixei em aberto na minha série. Espero que tenha sido interessante, mesmo que um pouco obscuro.